Então, irmãos amados, nesta manhã de paz, de alegria, de fé, de coragem, de liberdade, vamos à palavra de hoje? Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Efésios. E hoje faremos a leitura do verso 17 até o 24. Uma palavra bem simples, um arrozinho com feijão bem simples. Efésios 4, 17 a 24. Eu quero que você acompanhe a leitura aí no seu celular, na Bíblia, onde quer que você, na forma que você tenha condições de acompanhar. Então vamos ler. Verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como os gentios andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Repare bem, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive. Olha lá, pela dureza do vosso coração. Os quais, olha lá, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Agora olha lá, a tônica de hoje, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então eu tenho que entender uma coisa. Agora que eu nasci do alto, eu sou um cristão verdadeiro, eu entendi o Evangelho. Eu passei alguns anos na religiosidade evangélica, mas quando a palavra da graça chegou até mim, eu entendi, meu entendimento foi aberto. Então eu tenho que ter um tipo de vida totalmente diferente. Se você olhar as pessoas que não têm entendimento da verdade, elas estão sendo levadas por suas paixões, suas cobiças. Elas são levadas pela mentalidade do mundo, pela política, pela sociedade, levada por suas próprias paixões físicas. Elas vivem para obedecer às suas paixões. Então elas têm um tipo de vida. Para elas, falar mentira não tem nada demais. Ofender alguém não tem nada demais. É coisa normal. Ter raiva não tem nada demais. Brigar e falar um monte de palavrões não tem nada demais, porque na mente dela, ela está obscurecida. Ela tem esse tipo de vida. Ela é assim, ela vem de um meio assim. Não é? E se essa pessoa é um político, para roubar o povo não tem nada demais. Todo mundo faz isso. Vocês estão entendendo? Ter certas práticas do mundo não tem nada demais, todo mundo faz isso. Mas para nós que fomos iluminados, tivemos entendimento, o Evangelho vai nos ensinar que nós temos que ter uma vida reta, uma vida limpa, uma vida honesta. Não é que você não tem que ter falhas, não é isso. Nós temos que ter uma forma de ver a vida diferente da mentalidade do mundo. Entende? Eu tenho que ter uma vida, quando possível, mais certa em todas as áreas da minha vida. Porque isso faz parte de uma mente, de um coração que está tendo entendimento do Evangelho da graça de Deus. Eu não posso ter o mesmo comportamento de um incrédulo, de um perdido, de um religioso que não conhece a verdade. Por quê? Porque ele é alheio à vida de Deus. Ele não tem o entendimento que nós temos. Mas pastor, eu
não percam a salvação. De fato, se você é um crente salvo, não perde a salvação. Mas não é por isso que você vai dar ocasião para a sua carne. Nós já falamos muito sobre isso. Eu não posso ter uma vida igual àquele que não tem nenhum conhecimento da verdade. Tem. E praticar as mesmas coisas de quem não tem conhecimento da verdade pratica. Por quê? Porque agora eu tenho um entendimento diferente, a luz brilhou dentro de mim. Eu estou tendo uma sabedoria de Deus, a mente de Cristo está sendo implantada em mim. Então eu vou ver a vida de uma forma diferente. Antigamente podia ter ódio de uma pessoa, ter raiva, um monte de inimizades. Mas agora, com o meu entendimento aberto, com uma visão clara do Evangelho, eu vou entender que aquelas pessoas estão debaixo de uma situação de trevas. Não é que o comportamento delas é um comportamento de quem está na escuridão. Não entende nada daquilo que eu tenho em entendimento agora. Então eu vou começar a ter uma vida diferente. Vocês estão entendendo isso direitinho? Nós vamos ter dificuldade de ter essa vida diferente. Por quê? Porque nós estamos presos numa natureza maligna, programada para fazer tudo errado. Mas agora, como o meu entendimento, a minha mente mudou, então eu tenho que começar a combater esse programa errado da minha natureza caída, para no decorrer do tempo, sendo treinado a ser uma pessoa equilibrada, com sabedoria, com bom senso, com os valores ajustados, entender as pessoas, não é? Entender o caos que elas vivem, ter paciência, não é? Não viver aquela vida de inimizade, cheia de brigas. Eu tenho que ter uma vida diferente. Então, olha o que Paulo fala, vamos começar a leitura, verso 17. Eu, portanto, vos digo no Senhor testifico, que não mais andeis como os gentios andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha lá, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para cometerem toda a sorte de impureza, né? Então, o que eu tenho que entender? Aquele que não foi iluminado pelo Evangelho, ele é morto por dentro. Ele vive na escuridão. Ele vive nas trevas. Ele não teve iluminação. Ele não tem nenhuma sensibilidade para as coisas espirituais. E ele comete as coisas erradas com avidez. Ele acha que aquilo é certo. Então eu tenho que entender que eu sou vivo, você é vivo, num mundo de mortos que produz mortes. Vocês estão entendendo? Então quando você vê, eu estava esses dias aí no Bergamini, fui lá fazer uma comprinha para o almoço, estava saindo, peguei o carro, estava saindo, o Bergamini é um hipermercado grande que tem aqui pertinho. Quando eu estou quase na saída assim, eu vejo um funcionário do Bergamini, com a roupa do Bergamini, e outro que não era, dava a entender que não era funcionário. Eles começaram a se pegar no murro, no soco, numa briga. E eu estava passando com o carro bem devagarinho, que você anda 10 por hora ali dentro do estacionamento, e eu estava vendo os dois se batendo sério. Meu Deus, aquilo foi uma coisa tão pesada para mim, não é? Que eu saí dali com o coração inquieto e chateado de ver duas pessoas se batendo forte assim. E não tinha ninguém para separar, o estacionamento embaixo é vazio na parte da manhã, né? Então, mas por que eles estavam fazendo isso? Porque isso nos afronta, porque eles são mortos. Nós estamos num lugar, nós somos vivos, estamos numa região de sombra de morte, andando entre os mortos. Tem muitos parentes nossos que são mortos. Você pode ter o pai e a mãe estão vivos, até com saúde, mas que são mortos. Então eles vivem nas trevas. Então eu não posso viver e ter o mesmo comportamento e a mesma atitude e estilo de vida que essa gente morta tem. Eles são obscurecidos de entendimento, eles estão alheios à vida de Deus. Alheios à vida de Deus. Então, onde quer que nós estejamos, nós temos que ter um comportamento de gente crente com sabedoria,
Porque nós vamos nos envolver em muitos ambientes, no banco, no mercado, né? Em volta de muita gente estranha, esquisita e briguenta, mas neste meio todo, o que tem que governar a nossa vida é a sabedoria, o entendimento daquilo que temos do Evangelho da graça de Deus. E o Espírito de Deus que habita dentro de nós, ele, pouco a pouco, ele vai dando condições. No começo, na fila do banco, todo mundo começa a reclamar, você começa a reclamar também, né? Aí está lá na feira, um grita, depois você está gritando, mas no decorrer do tempo, o Espírito que habita em nós, no conhecimento do Evangelho, ele vai te mudando de dentro para fora, e nós passamos a ter uma vida diferente. Eu não posso mais andar como essa gente que não crê anda, e ter o mesmo comportamento que essa gente que não crê tem. Está simples assim? Estamos indo? Vamos caminhando, vamos caminhando. Eu quero ler outro texto aqui, em Romanos, no capítulo de número 1. Paulo fala justamente isso para a igreja de Romanos. Vamos lá, capítulo 1, volta um pouquinho, né? Romanos, capítulo de número 1. Vamos ler o verso 21 e 22. Romanos 1. Bom seria lermos esse capítulo inteirinho, mas vamos ficar só no verso 21 e 22. Paulo está dizendo do estado mental dessa gente. Paulo está mostrando o estado mental daqueles que não conhecem a verdade, que não foram iluminados. Então, no verso 21, ele fala assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O que aconteceu dentro deles? Olha lá. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O que Paulo está dizendo? Que esses homens herdaram isso de Adão. Herdaram o quê? Olha lá. Nulos em seus próprios raciocínios, e o coração deles, o estado interior deles é uma coisa obscurecida. Então, a mente deles é uma mente reprovada, destruída, está nas trevas. Eles estão anulados nos seus próprios raciocínios. O que eles vivem raciocinando é trevas. Obscureceu dentro deles o coração. Eles não têm nenhuma sensibilidade para a sabedoria espiritual. Nenhuma sensibilidade. Obscureceu o coração insensato. Quer dizer que tudo que se manifesta dentro deles e dentro para fora só vem insensatez. Insensatez e loucura. Por isso que eu vi aqueles dois se batendo fortemente. Aquilo foi uma coisa agressiva para mim. Então, agora que a luz brilhou, que eu tenho iluminação, conheço o Evangelho da graça de Deus, eu não posso mais andar, ter esse mesmo tipo de vida, essa mesma mentalidade que todos eles têm. A mesma mentalidade do mundo. Deixa eu falar isso, queridos. Eu estou vendo muito crente afundado em política, uma cabeça está preso. Não leve a mal, você é livre. Eu estou vendo muita gente muito viciada em política, dominado, mexe com o seu interior, é contra aquilo, é contra isso. O crente tem que ser uma pessoa com uma mentalidade livre dessa batalha política que está tendo no nosso país. Essa mentalidade, tanto da esquerda quanto da direita, não pode ser uma coisa que venha dominar a nossa cabeça. A ponto de eu estar como um gentil, alguém obscurecido de entendimento, engajado numa luta que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver comigo. Então é tempo de se policiar, olhar bem, e se muitas dessas coisas viciaram a nossa mente, é melhor começar a combater, falar, olha, eu não estou mais interessado nesse assunto, começar a se desviar nisso, da internet, ir para outras coisas, porque tem coisas muito mais instrutivas do que ficar nessa batalha, que ele falou isso, o outro falou contra. Vocês estão entendendo? Porque senão a gente acaba andando como os gentios, como aqueles que não têm entendimento e são alheios à vida de Deus. Entendido esse assunto? Agora, o que Paulo fala para nós fazermos? Né? Agora ele vai continuar a leitura. Vai lá, abre lá de novo. Ó. No Efésios capítulo 4, né? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Aí ele vai continuar a leitura.
Ele vai dizer, olha lá. Vamos ler de novo. E isso, portanto, digo, verso 17, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos, olha lá, obscurecidos de entendimento, não tem entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância. Ignorância aqui não é que a pessoa é ignorante, ela não tem conhecimento de Deus, por causa da ignorância em que vive, olha lá, pela dureza do seu próprio coração. Qual é o efeito disso? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Agora Paulo começa a falar de nós. Mas não foi assim que vocês aprenderam em Cristo. Se é que de fato vocês tendes ouvido e nele vocês fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Olha lá. No sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Para um pouquinho aí. O que é esse velho homem? É quando nós vivíamos presos nessa natureza caída, praticando todo tipo de coisa errada. Levado pelos mesmos sentimentos, os velhos conceitos. Às vezes nossos pais tiveram muito cuidado com cada um de nós, puseram uma certa educação na nossa mente, certas tradições que você olha, não tem nada a ver com a palavra da verdade. E a gente continua ainda tendo influência daquela tradição da mãe, a tradição do pai, aquelas mesmas coisas, ou o modo de vida que a gente tinha. Então, o velho homem é aquilo que nós vivíamos até ter conhecimento do Evangelho da graça de Deus e sermos salvos. O que nós temos que fazer com o velho homem, com o passado, com aquilo que éramos? Se despojar, eliminar a velharia da nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, mesmo quando a minha mente foi iluminada, eu encontrei Jesus, eu trago muita coisa na mente do meu passado, que não eram coisas agressivas, mas é um hábito de pensar, um hábito de sentir antigo que eu tinha quando eu não tinha nascido de novo. É o velho homem. E muitas vezes, mesmo você sendo iluminado, mesmo você estando na graça, entendendo o Evangelho, tem coisas na sua mente que não é um erro pensar, mas são coisas que têm que ser eliminadas, que não se coadunam, não estão em linha com a mentalidade do Evangelho da graça de Deus. É uma coisa delicada isso que eu estou te dizendo. Porque senão a gente fica iluminados e tendo influência do velho homem. Então ele fala assim, despojar do velho homem, das tradições, dos costumes, da velha forma de pensar, a velha forma de agir, a mesma mentalidade, porque ainda a nossa mentalidade no velho homem não era uma mentalidade renovada com o Evangelho da graça de Deus. Então é se despojar de tudo aquilo, do passado, por mais que a gente tenha tido felicidade ou tristeza, ou boas recordações, ou más recordações, e ter sofrido na infância, com a família muito sem recursos. Essas coisas têm que ser eliminadas. Tudo aquilo passou, não volta mais. O passado não pode influenciar o teu presente, estar na tua mente ainda, entende? Não leve a mal do que eu vou falar. Mesmo as pessoas que você amava no passado, que morreram, elas se foram, elas não vão voltar mais. Eu não posso ainda estar com a mente renovada do Evangelho, aprisionado àqueles que eu amei no passado, que se foram. Como se eles ainda tivessem uma influência grande na minha vida. Até isso é uma coisa que tem que ser eliminada. Não pode mais dominar a minha forma de pensar. Vocês entendem isso? A gente era criança, a família é assim, os meus irmãos, hoje você foi iluminado, mas ainda os irmãos não são mais aquilo quando criança. Cada um tomou um rumo, um para lá, outro para cá. Aquilo nunca mais vai voltar. Eu não posso ainda ter uma emoção que me domine de 30 anos atrás, que me influencia agora. Vocês estão entendendo? Falo isso com todo... Não quero te afligir em nada. Eu tenho que me despojar do velho homem. Mas pastor, antes de entender o Evangelho da Graça, eu fui 20 anos evangélico, crente, debaixo de lei. Eliminar toda a religiosidade do velho homem.
eliminar. Tem que ser firme contra tudo aquilo que quer influenciar a sua mente, influenciar o seu pensamento no Evangelho, influenciar a sua vida de fé, seja lá o que for, ser firme e despojar de tudo aquilo que é o quê? Velho homem. E depois Paulo fala assim, continua a leitura lá, ó. No verso 22, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e olha lá, e vos renoveis, presta atenção nessas palavrinhas, olha, aqui está a chave, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O que é isso? O que Paulo está dizendo? Quando eu nasci de novo, eu nasci no espírito, eu sou espírito. Esse espírito é muito influenciado pela minha mente, pelo meu entendimento. Então ele está dizendo que eu tenho que despojar de toda a velharia e me renovar aqui. A mente é fator fundamental para a sua renovação. Uma mente renovada tem facilidade de ter visão, clareza, compreensão do Evangelho. Veja se a sua mente ainda não está com aquela velharia que te domina todo o tempo todo. Renoveis no espírito, onde você nasceu de novo, você é espírito, no seu entendimento. Então o nosso espírito ele é influenciado muito pelo meu estado mental, por aquilo que eu penso, pelo meu conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Por que eu falo isso? Porque a mudança de vida, ela vem pela mudança de mente. Não esqueça isso. O que transforma a vida de uma pessoa é quando a mente dela é transformada, o conhecimento vem. O que transforma a vida de uma pessoa é quando a velharia da religião é retirada e o conhecimento da verdade é instalado na mente dela. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos ver isso? Vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Em Romanos capítulo de número 12. A mente do cristão é uma coisa muito importante na vida dele. Mente nova, vida nova. Mente renovada, vida renovada. Então, Romanos capítulo 12, deixa eu chegar lá. Nós vamos ver uma coisa. Romanos 12, vamos ler verso 1 e 2. E o 3 também, 1, 2 e 3. Então Paulo está dizendo isso para os romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Como que é o culto? Racional. O que é o culto? Com raciocínio. É um culto onde eu não vou ficar fazendo um monte de besteira sem saber o que estou fazendo. Eu vou apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo. Eu vou disciplinar o meu corpo, eu estou num culto, vou disciplinar a minha carne e apresentar a Deus um culto com raciocínio. Deus não quer um culto todo atrapalhado, com gente desordenada, gritando, vai para lá, vem para cá, uma confusão. Deus quer que, na hora do culto que eu presto a Ele, eu preste um culto com inteligência, com sabedoria, eu sei me comunicar com Ele, eu conheço o Evangelho da graça. Um culto com inteligência, né? E depois o que ele fala no verso seguinte, olha lá, vou ler de novo o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com raciocínio. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que Paulo fala? Não vos conformeis com este século, com este mundo. Paulo está falando da mente. O que é conformar, né? Vou dar aquele exemplo simples. A dona de casa quer fazer um bolo de formato de coração,
Faz aquela massa, põe numa forma de formato do coração. Quando o bolo ficou pronto, desenforma e está ali o coração. Então é a mesma coisa, ele fala assim, não vos conformeis com este mundo. A tua mente não tem que estar na mesma forma. Meus irmãos, presta atenção nisso. A tua cabeça não tem que estar formatada por essa forma de pensar do mundo. Essa forma de política, essa forma de falso evangelho. Você não pode estar nesta mesma forma. Não vos conformeis. Não tome a mesma forma desse falso evangelho. Mas transformai-vos. Como é que eu vou ser transformado? A pessoa quer ser transformada. Ela vai na igreja assim, eu preciso ser transformado. Ela espera que alguém ponha um olhinho na testa, ela vai ser transformada. Ela vai entrar de um jeito, você não vai, eles falam assim, você não vai sair do mesmo jeito que você entrou aqui no culto. Vai sair do mesmo jeito. Se a tua mente não foi mudada, você vai sair do mesmo jeito. Não é? Como é que a pessoa quer ser transformada? Eu vou lá, o pastor vai pôr a mão em mim e vai falar, sai alguma coisa. Eu vou sair de lá totalmente transformada. Não vai? Como é que a pessoa quer ser transformada? Pegando uma rosinha, levando para casa, dizendo que é a rosinha de Jesus, não vai ser transformada. Como é que a pessoa quer ser transformada? Enfiando ela numa água do batismo, não vai ser transformada. Não vai. Por isso que você vê as igrejas lotadas de gente. Lá na igreja estão tudo assim, amém, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Quando vai para casa é um quebra-pau, uma confusão, uma gritaria, uma desordem, uma encrenca. Vocês estão entendendo? Não vai ser transformada. Quando é que a casa dela não vai ter mais encrenca? Quando a mente for mudada, aprender a se relacionar. Como é que a pessoa vai ser transformada? Transformar-se para uma mudança mental, uma mudança de conhecimento, renovação, tornar uma mente nova. Uma mente nova, vocês estão entendendo ou não? Como é que eu vou ser transformado? Presta atenção. Quando a minha mente for atingida pela verdade, quando a minha mente for injetada nela o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, quando a minha cabeça, a minha forma de pensar mudar, eu vou passar a pensar como o Evangelho, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que transforma o homem, quando a mente dele é transformada pelo conhecimento do Evangelho. Tua mente está em fase de transformação, sim ou não? Percebe como tanta coisa mudou? Agora, o que vai acontecer quando minha mente é renovada e transformada? Lembra que nós estamos em Efésios, falando sobre a renovação no espírito do nosso entendimento. O que acontece quando a minha mente é renovada e transformada? Olha a continuação do verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Você vai experimentar uma coisa. O que é que você vai experimentar? Olha lá. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí é que você vai começar a entender e experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Que você entenda e creia que foi liberta do império das trevas. Que você entenda, Romanos 8:1, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Que você não perde a salvação. Que você é salvo porque creu em Jesus Cristo. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É que você entenda que toda a tua dívida foi quitada. Jesus pagou o preço da tua redenção para sempre, quitou a tua dívida por toda a tua existência aqui na terra. É boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a minha mente muda, sai a capa da religião, eu começo a entender a vontade de Deus para a minha vida. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus quer de cada um de nós? Que você entenda 100% tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você. E creia nisso. Aí a tua mente estará totalmente renovada.
Então, quando a minha mente muda, eu saí da forma do mundo, a minha mente renovada pelo conhecimento do Evangelho, eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí vai acontecer um despertar em mim de uma coisa maravilhosa, que já está dentro de mim, desde o dia que eu criei em Jesus Cristo. Olha o verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, presta atenção agora, segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Medida de fé que Deus repartiu para cada um. Então você pode perguntar assim, surpreso para mim, pastor, quer dizer que lá no meu espírito tem uma medida de fé? Uma medida de fé que o próprio Deus deu? Uma medida de fé suficiente, que precisa ser despertada dentro de mim? É justamente isso, quando minha mente é renovada, eu entendo a vontade de Deus, então dentro de mim vai despertar a verdadeira fé que vem pelo conhecimento. Eu lembro que, agora o despertador é totalmente diferente, mas há tempos atrás você põe aquele despertadorzinho lá, tec, 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 lembra? E quando tocava, lembra, você saía da cama que saía que nem um trem para não acordar todo mundo. É a mesma coisa, quando é essa medida de fé Deus deu para mim, desde o primeiro dia que eu entrei no Evangelho da Graça de Deus. Agora ela precisa ser despertada. Como é que ela vai ser despertada? A fé vem ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Eu vou ouvindo a palavra do Evangelho, a minha mente está renovada, eu estou transformado, eu compreendo a vontade de Deus. Então o Evangelho vai vindo e vai despertando, que nem um despertador, acordando, despertando em mim a medida de fé. E eu começo a crer no Evangelho, crer na redenção, crer na justificação, crer no Espírito Santo. Vai despertando tudo dentro de mim, aquilo que Deus já pôs dentro de mim, eu não sabia. Então a medida de fé vai despertando. Quanto mais eu vou aprendendo o Evangelho, a minha fé vai brotando, vai amadurecendo, eu vou enxergando, eu vou vendo isso, eu vou vendo aquilo, eu vou entendendo, eu vou vendo a vida de uma forma diferente, vou vivendo pela fé, e descubro que a verdadeira fé do Evangelho não é só eu preciso ser curado, eu preciso prosperar, eu quero alcançar vitória, quero que Deus resolva todos os meus problemas. Isso é a falsa fé, é a fé sem conhecimento, que a pessoa só quer coisas de interesse pessoal e que resolva o problema da vida dela. A fé é um conhecimento que vem pelo Evangelho, eu vou entrando nele, com a mente renovada, e Deus vai despertando todo esse conhecimento dentro de mim, na medida de fé que Ele já pôs dentro do meu coração. O que Paulo disse? Renoveis no espírito do vosso entendimento, despojar do velho homem, despojar da vida antiga, a mentalidade do mundo escravizada, deixar tudo isso de lado, renovar no espírito do nosso conhecimento, não é? E que ele diz mais, volta lá para Efésios, estamos em Romanos, Efésios capítulo 4, ele diz, verso 22 em diante, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E agora ele fala uma segunda coisa, e vos revestis do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então o que é revestir do novo homem? Eu vou tendo conhecimento, esse novo conhecimento vai me revestindo, o novo homem vem surgindo de dentro para fora. Aquela pessoa errada, com aquele pensamento errado, briguento, nervoso, os valores distorcidos, vai sendo tudo deixado de lado. E o novo homem, a nova forma de pensar, a nova mente, cheia do Evangelho, vai me revestindo de um novo ser, de um novo homem. O Filho de Deus criado para a glória de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Então perceba a importância
de uma mente renovada, de ser renovado o teu conhecimento. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós te adoramos nesta manhã maravilhosa, que alegria estarmos juntos e podermos ministrar e ouvir a palavra da verdade. E nós queremos pedir que o Senhor venha abrir o entendimento, onde esta voz chegar, esse simples arroz com feijão que foi pregado chegar, que desperte a mente, o coração, a vida espiritual de muitas pessoas. Alcance, Senhor, o fruto maduro. O fruto maduro é aquela pessoa que está a um passo de entender o evangelho da graça de Deus. Alcance o fruto maduro e haja um grande despertar pela tua palavra realizado pelo teu Espírito, aonde ela chegar. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Pode aplaudir.